Gente, tudo bem? Eu vim conversar com vocês um pouco sobre a questão do prejuízo cognitivo na depressão. Então, a gente sabe que a depressão ela é um quadro, patológico dentro da psiquiatria que é muito rico. Ele tem muitos sintomas que estão associados ao episódio depressivo. E entre esses sintomas a gente tem uma questão que é pouco falada fora do âmbito da psiquiatria, que é a questão do prejuízo cognitivo. Então, o paciente deprimido, ele tem um comprometimento da atenção, ele tem um comprometimento da memória operacional, do raciocínio, uma maior dificuldade para tomar decisões, para hierarquizar as tarefas que ele precisa cumprir. Isso tudo está documentado, né? A gente consegue ver os marcadores de avaliações de vários testes cognitivos com pacientes deprimidos. A gente consegue ver esses déficits. E, além disso, nós temos estudos de neuroimagem que demonstram que no cérebro desses pacientes tem uma ativação maior de áreas cerebrais relacionadas com processamento cognitivo, ou seja, o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex cingulado anterior. Se essas áreas elas precisam se ativar mais, quer dizer que o cérebro está trabalhando mais. E isso mostra para nós que o cérebro deprimido ele é um cérebro que demanda mais esforço para funcionar cognitivamente, tá? Então, um paciente deprimido ele precisa de mais esforço para ele conseguir pensar. Além disso, nós temos estudos de neuroimagem mostrando redução do hipocampo, que é uma região relacionada à memória, tá? E os estudos mostram que o paciente deprimido ele desenvolve um déficit de memória e esse prejuízo na memória ele é proporcional ao tempo em que esse paciente ficou deprimido sem tratamento. Então, quanto mais longo o período em que o paciente faz episódios depressivos e não é tratado, maior esse prejuízo na memória. Isso tem a ver, gente, com a neuroprogressão da depressão. Então, a depressão é uma doença que, se ela não é tratada, a tendência dela é progredir. E esses danos na memória e na cognição, eles são cumulativos. Eles aumentam conforme os episódios eles vão acontecendo, conforme a pessoa vai fazendo episódios depressivos, né? A tendência disso é ir fazendo com que a cognição daquela pessoa diminua ao longo do tempo. E aí, quando você pega todos esses dados e você analisa a epidemiologia da depressão e você vê que a maior parte dos pacientes eles fazem o primeiro episódio depressivo antes dos 45 anos, o pico disso daí é em torno dos 30, na faixa dos 30, na faixa dos 20 anos de idade, que é uma época da vida que o sujeito ele está produzindo, ele está trabalhando, ele está construindo a vida que ele quer ter. Você percebe como é grande o prejuízo que a depressão faz na vida da pessoa, porque o cérebro dela ele está trabalhando com um esforço triplicado numa fase da vida que o esforço faz muita diferença.